Se tu tiveres alguma dificuldade, me escreve pro e-mail da escola. Tu já tens o e-mail da escola, Júlia? Júlia, tens o e-mail da escola? Ela saiu? Não tem? Então eu vou te passar aqui. Porque esse e-mail, ô Júlia, da escola, é onde tu faz a comunicação com todos os professores, tá? Se tu ficar com dúvida em alguma coisa, por exemplo, eu queria tirar uma dúvida com a professora Camila, com a professora Amanda, com a prof. Ju, tu vai enviar para esse e-mail, tá? Vou escrever aqui para ti. É atividades ead@alternativorg.com.br. Toda comunicação é por lá, tá, querida? Se o teu familiar quer falar conosco, comunicação por e-mail, tudo por e-mail, tá bom? Caso assim, olha, tu mande um e-mail, por exemplo, mandasse um e-mail para mim e tu não obtivesses resposta, manda uma mensagem para a professora Cláudia pro WhatsApp da escola e aí ela entra em contato com a gente. Olha, a aluna tá reclamando que tu não respondeu o e-mail. A gente olha, porque às vezes os e-mails eles não chegam na caixa, os teus colegas já estão acostumados com isso, né? Por isso que eles me perguntaram, o Micael me perguntou, já enviei, professora, o texto, a senhora recebeu? Porque às vezes a gente não recebe os e-mails, às vezes não cai na caixa, ou um colega apaga sem querer, acontece. Porque são todos os professores da escola utilizando o mesmo e-mail, tá? Bom, eu acho que por enquanto é isso, tá, Júlia? Quando eu for lembrando, eu vou te dizendo as coisas que tu precisa saber. E os trabalhos, quando precisas entregar, são todos para este e-mail também. Toda a nossa comunicação é por ali. Dúvida, envio de trabalho, envio de tema, tudo pelo e-mail, tá? Então vamos voltar aqui, gente. Vou ter que repetir porque eu não estava gravando a aula, tá bom? Então vamos lá. Então, as oxítonas, né? Elas só serão acentuadas quando elas terminarem com A, E e O, com as vogais A, E e O, né? E com M e NS. Então, vogal A, E e O, M e NS. Lembrando que I e U não são vogais, elas são semivogais. Elas são semivogais, tá? Então, elas não entram aqui dentro das oxítonas. Então, as oxítonas só são acentuadas com as vogais e com M e N, tá? Isso é revisão do conteúdo do primeiro ano do ensino médio. As paroxítonas, elas serão acentuadas quando elas terminarem com L, com R, com X, com N, com PS, com A ou AS, com US, com I ou com IS. E eu, meus amores queridos da tia Amanda, eu esqueci de colocar uma outra regra aqui das paroxítonas. Peço desculpas para vocês, tá? Que são os ditongos. Quando a palavra terminar com ditongo, elas são acentuadas, como por exemplo a disciplina que eu sei que vocês adoram, que é a disciplina de história. Ó. Termina aqui com ditongo. O que é ditongo? É o encontro vocálico, né? De duas vogais ou duas semivogais, ou uma semivogal e uma vogal, que é o caso que eu tenho aqui, né? Aqui a gente tem o I, que é uma semivogal. Ai, meu Deus. E o A, que é uma vogal, tá?
Então, quando nós tivermos aqui uma semivogal e uma vogal, isso significa que é um ditongo, tá? E aí, toda vez que uma paroxítona terminar com ditongo, essa paroxítona, ela deve ser acentuada, tá certo? Próximo slide que nós vimos na aula passada foram das proparoxítonas. Essa é uma barbada, né? Por quê? Porque toda palavra que tiver a antepenúltima sílaba mais forte, né, ela é acentuada, sempre. Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá bom? Ufa! Isso aqui, gente, é só o tópico 1. A gente tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo, né? Mas vou dar um jeito. Vamos lá. O próximo tópico é a estrutura das palavras. Estrutura. Tá demorando muito, meu Deus. Estrutura das palavras. Tá? O que eu quero dizer com isso, com estrutura das palavras? Era aquela análise mórfica que a gente fazia lá no início do ano, né? Análise mórfica, ou seja, a morfologia das palavras. É eu analisar as palavras nos seus pedacinhos, né? Então, temos a palavra, por exemplo, isso aqui é um exemplo, vamos lá. A palavra ensolarado, né? A palavra ensolarado, ela é derivada da palavra primitiva sol. Escrevi alguma coisa errada, mas eu não consigo ver. Então, ensolarado é uma palavra derivada da palavra sol. A primeira palavra que surgiu foi a palavra sol e ensolarado é derivada dela, né? Bueno, e agora, o que a gente faz? Vou pegar essa palavra aqui, a ensolarado, e eu vou procurar o meu radical, que é sol, né? Então, olha aqui, eu tenho sol. Olha como eu tenho aqui meu radical, o sol completinho, sem perda nenhuma de palavra. Então, eu vou separar em sol e o arado, tá? Aí, o que a gente faz agora? A gente vai analisar os afixos. Vamos primeiro analisar os afixos. Então, o em, a gente já sabe que ele é um... Tá na frente do radical, é um que, gente? Povo. E aí, meu amor, como é que é? Prefixo. Prefixo. Foi a Bárbara? Foi. Ah, muito bem, Bárbara, parabéns. Então, o em tá na frente do sol, que é o radical, então é prefixo. Muito bem. E aí, o sol, como eu já falei, ele é radical. O arada tá depois do radical. Como é que é o nome desse que vem depois do radical? Sufixo. Ih, apaguei tudo. Sufixo. Muito bem. Parabéns, Bárbara. Sufixo. Estudou bastante, hein? Então, gente, o que nós analisamos aqui? Os afixos, tá?
E isso é a análise mórfica das palavras. A análise mórfica é eu olhar para a palavra e ver os seus pedacinhos, como que elas funcionam sozinhas, as palavras sozinhas entre si, tá? Análise mórfica. Bom, esses são os afixos que a gente já viu, os prefixos e os sufixos. Aí, dentro ainda das estruturas das palavras, nós vamos ver que um verbo funciona diferentemente daquele adjetivo lá que nós vimos no ensolarado, né? Então, vamos pegar aqui o verbo cantávamos. Tô falando muito alto, gente, porque minha garganta tá doendo, mas eu não consigo falar baixo. Tô gritando muito, vocês me avisem se eu estiver incomodando vocês falando muito alto. Então, temos assim, ó, cantávamos, né? O cantávamos vem do verbo cantar. Nós vimos o ano passado que pra gente descobrir melhor o radical dos verbos, a gente precisa transformar o verbo no modo infinitivo. O que é o modo infinitivo? É o verbo que termina. Esse traço aqui, gente, simboliza terminação, tá? Então, quando o verbo termina, ó, termina em ar, termina em er, e quando termina em ir, tá? Aí façam o que eu fiz aqui, ó. Cantávamos. Tem que transformar o verbo no modo infinitivo. Então, cantávamos, passamos para cantar. E aí, o que a gente vai fazer agora para descobrir o radical? A gente vai excluir o ar, o er e o ir. Vamos separar aqui o ar. Então, separando o ar do cantar, nós temos o quê? O nosso radical, tá? Radical. Aí agora nós vamos analisar pedacinho por pedacinho dessas palavras, tá? Dessa palavra não, desse verbo, né? Então, já vimos que cante é o radical, né? Depois do cante vem o a. Esse a, ele tem como função unir o radical com a desinência verbal, né? Tudo isso nós chamamos de desinência verbal. Tá? Desinência verbal. E o a, ele tem como função fazer a união do radical com a desinência verbal. Esse a, ele é chamado de vogal temática, tá? Aí o menino lá do primeiro ano perguntou: professora, a vogal temática vai ser sempre o a? Não. Quando for um verbo terminado em ar, vai ser a. Quando for um verbo terminado em er, vai ser er. Quando for um verbo terminado em ir, pode ser er ou ir, tá? Aqui muda um pouco, dependendo da conjugação e da pessoa que está sendo conjugado. Aí depois nós vamos ver que o vá, né? Ele vai indicar tempo verbal, que neste caso aqui o vá está indicando pretérito. O pretérito imperfeito, que isso vocês vão ver este ano, os diferentes tipos de pretérito. E o mo está indicando a pessoa daqui. A gente pergunta: cantávamos no coral da escola.
Quem cantávamos no coral da escola? Nós cantávamos. Então, o mos indica a pessoa. Indica a pessoa, que neste caso é o nós. A primeira pessoa do plural, tá? Isso aqui é análise mórfica, é análise estrutural das palavras da língua portuguesa, tá bom? Deixa eu ver aqui no meu roteiro. Muito bem. Aí, gente, vimos aqui desinência verbal, tá? E aí, nós temos as desinências nominais. Nominais. O que são as desinências nominais? Elas vão indicar flexão de gênero, número e grau. Tá? Gênero, número e grau. Aqui eu troquei a ordem das coisas. Indicar. Por que tá dando como errado? Indicar flexão de gênero, número e grau. Gênero. O gênero vai ser o que, gente? Vai flexionar entre o que? Masculino e feminino. Tá? Masculino e feminino. Número. Vai flexionar entre o que? Vai flexionar entre singular e plural. E o grau, que quase ninguém fala do grau, o grau esse aqui, ele é o aumentativo e o diminutivo. Então, toda vez agora que vocês escutarem que a pessoa dizer assim, concordo contigo em gênero, número e grau. É isso, gente. Eu concordo contigo em todas as flexões, tá? E as desinências nominais são essas, tá? Até aqui tá tudo bem, gente? Ainda estão vivos? Sim. 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 E agora a gente vai rever, na verdade, né? O processo de formação das palavras. Processo de formação das palavras, tá? O que entra aqui? As derivações. Derivações, que nós temos duas. Nós temos uma que a gente chama de sufixal e prefixal. E a segunda, nós chamamos ela de parasintética. Só um pouquinho, gente, que eu coloquei acento no lugar errado. Parasintética, tá? Qual vai ser a diferença de uma para outra? Alguém pode me dizer qual é a diferença de uma para outra? Alguém? Eu vou escolher, se vocês não me disserem.
Fala. Parassintética é quando o radical perde algumas letras dele, mas recebe o sufixo e o prefixo. Isso, muito bem. Muito bem. Foi a Bárbara de novo? Foi. Bárbara, muito bem. Estou muito animada e muito orgulhosa da senhora. Parabéns. Obrigada. Queridos, as derivações, as palavras, que nem a Bárbara disse, receberão o sufixo e o prefixo. Nos dois casos, recebem sufixo e recebem prefixo, tá? Só que na derivação sufixal e prefixal, o radical é uma palavra, né? Já para a sintética, o radical não é uma palavra. Por quê? Porque a palavra de novo não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu corrigir o texto primeiro para vocês copiarem direitinho. Radical não é uma palavra, porque ela sofre perda de letras, tá? Então vamos aos exemplos agora. Na sufixal e na prefixal, nós temos o caso do ensolarado. Ó, ensolarado, eu tenho prefixo, eu tenho sufixo e o radical é sol. É uma palavra, gente, ele tem um sentido completo, tá? Então vamos copiar aqui. Ih, meu Deus. Vamos copiar e colar lá, tá? A gente já tem aqui um caso. Ctrl C. Ctrl V. Muito bem. Na parassintética, a coisa é um pouco diferente, né? O radical não é uma palavra. Na sufixal e prefixal é. Na prefixal não é. Então, gente, vamos para aquele exemplo que eu adoro, que vocês sabem que eu adoro. A palavra entardecer, né? A palavra entardecer é derivada da palavra tarde. Aí vocês me dizem, mas Amanda, ali dentro existe a palavra tarde, ela está completa. Mas não. Por quê? Porque o sufixo dessa palavra não é só o ser, é o e ser, tá? Porque a gente utiliza esse sufixo para outras palavras além do entardecer. Por exemplo, envelhecer, amanhecer, né? Amadurecer. Então é e-ser. O e-ser é o sufixo. Então vamos lá. Nós temos o em como prefixo. O tarde até o D como radical e o e-ser será o nosso sufixo. Então, observem que no
eu tenho sol, uma palavra, o sol. Não tem nada que ele perde aqui, não perde nada quando ele se junta a um prefixo e a um sufixo, ele se mantém. Já o entardecer, o meu radical ele não se mantém, ele perde o e ele vai para onde? Para o sufixo, tá? Então essa é a grande diferença entre as derivações. Só deixa eu fazer aqui, deixar colorido. Vocês querem que eu coloque esse slide lá no Drive, gente? Ou vocês já estão tirando print e não precisa? Eu acho que eu vou colocar no Drive. Coloca no Drive? Tá. Até pra quem não veio, fica mais acessível. É que tem os vídeos, né, Rodrigo? O ideal fosse que as pessoas assistissem os vídeos caso não viessem aula, né? Pra ter toda a explicação. Então tá, gente. Derivações receberão o sufixo e o prefixo, tá? Derivação sufixal e prefixal recebe o prefixo, recebe o sufixo e o radical se mantém, que é a palavra primitiva, né? A parasintética, o radical não é uma palavra porque ela sofre perda de letras. Entardecer é derivado da palavra tarde. Então eu vou separar o prefixo, que é o em, o sufixo, que é o esser, e o meu radical sobrou o quê? O tarde, até o d. Então o meu radical, ele não é uma palavra, ele perde ali uma letrinha, e aí ele deixa de ser uma palavra, passa a ser um radical sem palavra, sem sentido próprio, tá? Agora, gente, composição das palavras. Composição das palavras. As palavras da língua portuguesa, elas podem ser compostas por aglutinação, o que é aglutinação? Quando duas palavras se unem. Eu tô escutando você jogando Leninja, cara. Oi? O que foi, Rodrigo? Não era conosco? Aglutinação, quando duas palavras se unem e há perda de letras, tá? Então vamos trazer aqui uma palavra: lobisomem. Lobisomem. Da onde que vem a palavra lobisomem, gente? Vem da palavra lobo mais homem. Aí a gente olha para essa palavra, a gente vê que perdeu o O do lobo, perdeu o H do homem e ainda recebeu o I e o S, né? Então aqui essa palavra, ela foi composta por, o lobisomem foi composta por lobo mais homem, só que ela perdeu letras, tá? Então ela se tornou algo diferente daquilo que ela era, né? Essa é a aglutinação. Depois nós temos a composição. A composição, ela é diferente da aglutinação. Então, quando que acontece essa composição? Quando duas ou mais palavras, né? Tô botando duas, mas são duas ou mais palavras. Quando duas ou mais palavras se unem e não há perda de letras. Nada se perde aqui, tá?
Exemplo: guarda-chuva. Guarda-chuva vem da união de guardar, né? De guarda, de vou guardar tal coisa, de guarda, mais a palavra chuva, né? Então aqui eu não tenho perda de nada, não perco nada. Tá tudo aqui, ó. Guarda, guarda, chuva, chuva. Tá tudo aqui. Composição, tá? O que é importante nós percebermos? Que o sentido das palavras, elas se perdem. Lobisomem, né? Lobisomem é a junção, né? É uma figura aí do campo da imaginação, do imagético. É uma figura de um homem que se transforma em um lobo durante a noite e tal. Enfim, vocês sabem disso, né? Não está explicando essa fantasia, não. Então, o que acontece? O sentido de lobisomem é diferente do sentido da palavra só lobo, que é diferente do sentido da palavra só homem, né? Se elas não são unidas, não há um sentido para a figura da imagem, né? Do campo do imagético, tá? Do imaginário. Já lobo não, o lobo é um animal e o homem é um animal também, mas enfim. Mas o homem é um ser humano, tá? Aqui em guarda-chuva também. Guarda, a gente pode pensar no próprio verbo guardar, né? Verbo guardar as coisas. E numa pessoa que tem a profissão de ser guarda de algum lugar, da pessoa que faz uma vigia em algum lugar, né? Então aqui tem esses dois sinônimos, esses dois sentidos para guarda. No entanto, eu acredito que o primeiro seja o mais adequado, que é a função de querer guardar, de resguardar alguma coisa, tá? E chuva é um fenômeno natural. Quando elas são juntas e unidas, nós temos a palavra guarda-chuva, que é um objeto. Então é importante nós pensarmos e percebermos que o sentido das palavras por composição mudam completamente do sentido original. Vamos ver se eu não escrevi nada errado. O sentido das palavras por composição muda completamente do original. Olha aqui, ó. Uma mente desatenta faz repetições. Eu não preciso desse sentido. Assim já tá bom, ó. O sentido das palavras por composição mudam completamente do original. E tá bom, tá? Alguma dúvida aí, minha gente? Não? Aí vocês não falam comigo, me dá um nervoso. Então, composição 1, aglutinação. Composição 2. Gente, não é composição, é justaposição. Olha, vocês não estão nem me ajudando. É justaposição. Agora faz todo sentido, né? Aglutinação, composição por aglutinação e composição por justaposição. Uma mente desatenta faz loucuras. Bom, a próxima chama-se redução, que é o que todo mundo utiliza hoje em dia, principalmente em conversas de WhatsApp, né? Então, redução, nós vamos ter, por exemplo, vou direto para os exemplos, tá? A palavra abraço, como nós vimos no livro de vocês no ano passado. Abraço tinha lá como exemplo ABR ou AB cedilha, simboliza abraço, né?
Qualquer, eu uso muito qualquer. Qualquer, né? Eu uso QQR. Qualquer coisa me avisa. QQR me avisa, né? Verdade. VDD. Vida. VD. Aqui é um D só, pelo amor do amor. Tá? E aí vimos outras, como por exemplo, deixa eu pensar. Ai, meu Deus. Telefone. Telefone. Pode-se usar a abreviação tel ou fone, né? O que mais? Tentando pensar em uma outra. Refrigerante. Refri. Tá? Refrigerante, refri. E a quarta e última composição, nós temos o estrangeirismo. O que é o estrangeirismo? É quando incorporamos palavras estrangeiras no nosso vocabulário. Tá? Um bom exemplo disso, que eu canso de dizer isso pra vocês, é a palavra delete, né? Que não existia no nosso vocabulário, né? É sem o E. Que não existia no nosso vocabulário, é uma palavra de origem inglesa, mas que nós incorporamos porque começamos a entrar em contato muito com o computador, né? E aí surgiu a necessidade, então hoje nós temos o verbo deletar no nosso vocabulário, o que antes, gente, não existia, tá? Que é o deletar. Também temos o mouse, né? E várias outras. O print, vocês ficam falando o tempo inteiro, já tirei um print, já printei. Ó, printei. Vai ter uma hora que vai existir o verbo printar, gente. Escutem o que eu tô dizendo. Vai ter uma hora que vai ser incorporado no nosso vocabulário, assim como deletar, tá? O printei e o printar. É estranho? É estranho, mas vai ter. E vai deixar de ser estranho, assim como delete, tá? Bom. Aí agora eu já entraria nas classes de palavras, mas eu vou entrar no uso dos porquês, tá? Uso dos porquês. A gente tem bastante tempo ainda. O primeiro uso, separado e sem acento. Quando que a gente usa esse porquê, Rodrigo? Esse porquê é utilizado em início de frase para fazer pergunta.
Então, é usado em perguntas é usado em perguntas. E por que ele não leva acento, Rodrigo? Os que levam acento normalmente ficam no final da frase, né? Não foi isso que eu ensinei pra vocês. Calma, deixa eu me lembrar melhor. Então, ele é separado porque ele é usado em perguntas. E sem acento, por quê? Quem é que pode me dizer por que ele é sem acento? Isso as gramáticas normativas estão cansadas de dizer para vocês. Que é sem acento porque está no início de frase. É com acento porque está no final de frase. Não tem a ver. Tem a ver, até tem, mas não foi isso que eu ensinei para vocês. Gente, ele é sem acento, pois está longe do ponto de interrogação, tá? Exemplo. Rodrigo, por que não foste à aula? Gente, eu não tenho ponto de interrogação ainda. Você já sabe, né? Que meu teclado aqui do Note não tem ponto de interrogação. Vou botar o sinal de igual aqui para simbolizar. Então, Rodrigo, por que não foste à aula? Esse meu porquê, ele é de pergunta, só que ele não tá no início da frase. Eu tenho Rodrigo e vírgula na minha frente. Por que ele está aqui, então, separado e sem acento? Porque ele está longe do ponto de interrogação, tá? Então, se está longe do ponto de interrogação, ele não tem acento. 2. Porque separado e com acento. Então, a mesma coisa que o de cima. É separado porque é usado em perguntas. E sem acento, e com. Vou esperar aqui carregar. Deu. E com acento, pois estará ou está perto do ponto de interrogação. Exemplo. Rodrigo, não foste à aula? Por quê? Tá bom? Essa é a diferença, gente. Vocês têm que olhar o ponto de interrogação. Tá perto, tá colado, tem acento. Tá longe, não está colado, não tem acento, tá? Eu coloquei uma questão dessas na prova de vocês e não teve um aluno, e eu tô falando sério, não teve um aluno que tenha acentuado corretamente, tenha colocado corretamente esse porquê. Todos vocês fizeram isso. Todos vocês fizeram isso.
colocaram o porquê junto. Não é junto. Ele é separado porque ele é uma pergunta. E não tem acento porque ele está longe do ponto de interrogação. Tá? Muito bem. Vamos para o terceiro porquê. Porquê separado e sem acento, Micael? Micael? Fala. Me explique por que onde esse porquê é usado, em que momentos? Qual é a regra desse porquê? Porque junto é resposta, se eu não me engano. Isso aí, não te enganas. É isso mesmo. É junto e sem acento porque utilizamos em resposta. E o último porquê, vou chamar a Sara. A Sara que tá tão quietinha, nem falou comigo na última aula. Sara, quando que nós utilizamos o porquê junto e com acento? Sara, tá aí? Ela tá digitando ali, professora, porque eu acho que o link dela tá estragado. Ah, tá. Vou ter que dar uma olhada lá. Vamos ver aqui. Tá, Sara, pode digitar? Ah, tá bom. Samuel Sodré. Agora só tem tudo Samuel, né, Samuel? Pois é, né? Porque esse porquê é junto e com acento. Não vale pesquisar no Mago Google. Sim, é que eu tinha que olhar pra cima porque eu uso pra TV com monitor, aí complicado. Porque junto, com acento... A toalha do Grêmio dele tá lá dentro, amor. Continua. Samuel não sabe. Bernardo. Também não sei se... Vou perguntar pra turma inteira agora. Vinícius. Não pode pesquisar no Mago Google. Eu acho que é... Eu acho que é porque é um substantivo. Aê, isso mesmo, Vinícius. Porque é um substantivo. Parabéns. Vinícius. Então,
é junto e com acento, porque é um substantivo. Né? Exemplo. O porquê eu não sei. Então, observem que esse porquê ele pode ser mudado e modificado por que palavra? Vitória. Pode repetir a pergunta, só? Sim. Ó, a frase é: o porquê eu não sei. Este porquê, ele pode ser trocado por que palavra, Vi? Motivo? Isso. Pode ser trocado por motivo. E qual é a outra palavra que pode ser trocada? Deixa eu ver. Quem é que mais tá aí? Luísa. Pode ser trocado por motivo ou? Eu acho que é razão. Razão. Com certeza. Isso aí. Muito bem. Bom, o uso dos porquês já foi. Agora, gente, são as classes de palavras, tá? Vocês querem dar uma pausinha, tomar uma água? Querem? Sim ou não? Meu Deus, vocês não me respondem nunca. Eu fico numa agonia. Então, por mim, a gente pode continuar, sabe? Tá. Eu quero dar uma pausinha rapidão, tudo bem. Não te sentes bem? Quem é que não tá se sentindo bem? Não, eu falei que eu preciso ir no banheiro. Ah, tá. Então vai lá. Vamos dar uma pausinha pro banheiro do Guilherme Sejanes. Se alguém mais quiser ir ao banheiro, aí a gente volta, tá? Em seguida que ele voltar. Oi? Eu pedi alguma coisa? É que, tipo assim, tá tudo desligado e eu caí a chamada por uns minutos. Não, eu não pedi nada. Só os teus colegas que pediram pra ir ao banheiro e a gente deu uma pausinha agora. Pra vocês respirarem um pouquinho, tá? Foi muito tempo de passar conteúdo, passar. Eu sei que cansa, né? Na sala de aula eu dou uma pausinha pra vocês, então aqui também é importante dar uma pausinha. E agora a gente vai ver as classes de palavras. E aí fechou o nosso conteúdo, tá?
Os guris já voltaram. Dando uma esticadinha nas perninhas também, né? Então, desde cedo com aula, gente. Me diga uma coisa, vocês querem voltar ao ensino presencial ou não querem voltar? Como é que tá essas coisas pra vocês, pra família de vocês? Me contem. Assim, eu prefiro não correr o risco de morrer, assim, então. Eu tenho asma, então é um pouquinho mais perigoso. Sim. Então tu e a tua família já decidiram que tu não voltas pro ensino híbrido. Tá bom, legal, bacana. Quem mais? Eu sou. Fala, Gabriel. Eu também sou de risco de morte, sabe? Então tu já decidiste com a tua família também que tu não voltas, Gabriel? Mas eu queria voltar, né? Entendi. Tu querias, mas tu não voltarias, é isso? Pra ver os amigos, ver as professoras. Sim, entendi. Eu também, gente, tô com tanta falta de sala de aula que vocês não fazem ideia. É muito diferente, né? Na sala de aula a gente interage, a gente consegue ver no rostinho de vocês se estão entendendo ou não. Aqui é muito difícil, né? Quem mais? Quem mais pretende ficar em casa? Eu quem? Meus pais decidiram que eu vou ficar em casa. Eu, o Nicolas. O Nicolas. Também vai ficar, Nicolas. Tá. E quem que vai voltar? Sério, eu não pretendo voltar nesse momento. Rodrigo também não pretende voltar, tá? Quem mais pretende voltar? Quem pretende voltar, aliás? Alguém daqui pretende voltar? Como assim voltar? Como assim? Eu te pergunto, presencial? Laura. Presencial. Eu pretendo. Se a gente voltasse a dar aula hoje, tu Será irias como pra é que sala vai de ser o aula? negócio dos estágios de TCC Não sei. do segundo e terceiro ano? Não faço ideia como eles fizeram ano passado e não sei como é que eles vão fazer esse ano. Eu acho que eles só fizeram projeto. Só fizeram projeto e apresentaram. Acho, né? Pergunta pra Jojo. O irmão da Jojo fez o ano passado, o Ian. Eu não faço ideia, não sei, gente. Essa parte dos TCCs eu fico de fora dessas coisas. Às vezes eu participo de banca, mas o ano passado eu tinha pouca hora, então eu não participei de nenhuma banca. Pouca hora pra cumprir, sabe? Tipo, devendo aula, eu não tinha hora pra dever. Não tava devendo hora e não tinha hora pra cumprir. Então só a Laura, gente, que voltaria? Sim? O resto de vocês tem medo de voltar? Luísa? Eu volto só com a vacina, ou com a cura. Entendi. Será que isso na realidade é uma coisa assim, né? Pra sair pra praia, pra restaurante, pra esses bagulho vão, mas pra voltar pra aula não vão, entendeu? É tipo uma professora que teve do colégio que ela ficou em casa, não sei o que, não vão voltar às aulas, postou no Facebook. E aí ela postou foto dela na praia. Tem a hipocrisia também, né, Laura? Pois é. O Natan também tá dizendo que voltaria. É complicado, né, gente, a gente dizer essas coisas, né? Claro, eu queria ficar em casa, né? Porque eu tenho medo, eu não saio nada, gente, só pra ir no mercado e olhe lá. Mas, se for determinado que a gente tem que voltar, né? Eu sou uma das pessoas da escola que não tem muito o que fazer, né? Eu tenho uma amiga que trabalha numa escola aqui de Rio Grande e eles voltaram, né? Eles estão desde segunda-feira trabalhando na presencialidade. E a gente estava conversando sobre isso ontem. Perguntei pra ela como é que tava a questão do ensino, né? Com a utilização da máscara. E ela disse que é horrível da máscara. Por quê? Porque tem que se falar muito mais alto do que se falaria. Porque o som fica abafado na máscara.
E tem outra coisa, a questão de ficar bebendo água. Ela diz que bebe a água da garrafinha dela. Manda beber água, por exemplo. O vírus é algo que faz, né? Nem beberia água. Vocês imaginam, olha, eu já bebi toda a minha água. Eu tava até aqui, ó. Eu já bebi toda a minha água. Imagina dentro da sala de aula, eu beber uma gota de água. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo real. Tenho medo mesmo, sabe? E aí ficaria muito complicado. E aí a gente conversando ontem sobre tudo, falando assim que é bom estar com os alunos dela, estar com os alunos, a interação e tal. Só que ontem ela foi pro pronto-socorro porque não estava se sentindo bem. Então tá em isolamento. Então, assim, essas coisas, tipo, será que é a pena, né? A Sara, eu não acho que seja hipocrisia, porque a praia é um ambiente bem mais aberto que uma escola. Muito bem, Sara. É algo para ser considerado, né, Sara? Um ambiente. Muito bem. Gostei da tua posição, Sara. Exatamente. Eu gosto muito da posição da Sara. A Sara, geralmente, ela vê do que a gente está vendo. Ela sempre tem questionamentos importantes. Muito bem, Sara. Então, a gente tem que pensar, né, gente? É complicado. Alguém gostaria de alguma coisa? De nada, querida. Voltaria a Laura. Só voltariam vocês? Ou todos os outros não voltariam? Eu? Micael voltaria? É isso, Micael? Entendi. Então, se a gente voltar, só vou ter vocês três em aula. Pô, dá pra fazer um social bacana, hein? Um tanto. Então tá, gente. Vamos retornar, então, né? E não briguem, pelo amor de Deus. A opinião de cada um é importante. A opinião da Laura é importante, a opinião da Sara é importante. A gente tem que considerar todas as opiniões. Por isso que eu sempre pergunto pra vocês, porque a gente precisa respeitar um do outro, né? Tem muita coisa que às vezes vocês dizem que eu não concordo e que eu fico na minha. E eu tenho certeza que tem muita coisa que eu falo, vocês não concordam, vocês ficam na de vocês. Só a Sara que de vez em quando diz, eu não acho que seja bem isso. E é muito bom a gente construir esses diálogos, tá? Isso, vamos para o último conteúdo. Temos meia hora. Vamos lá, gente. Então, classes de palavras. O primeiro, e eu acredito que o mais importante, são os substantivos, tá? Substantivos. E aí, a gente precisa pensar muito nos substantivos. Por quê? Porque normalmente as gramáticas normativas trazem que os substantivos nomeiam os seres. Quem é que nunca escutou isso, né? Que os substantivos nomeiam os seres. Eu tenho aqui uma gramática normativa e eu quero mostrar pra vocês. Ó, eu só passei pra cá de novo, eu saí do slide porque eu preciso ver o que vocês estão vendo, que eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ai, meu Deus. Ó, o que diz aqui, ó? Designa aos seres de modo geral, né? E aí traz aqui alguns exemplos, né? E aí a gente tem que pensar que, por exemplo, na minha turma agora do primeiro ano do ensino médio, eu perguntei se eles sabiam o que era um substantivo, um verbo, um pronome, um advérbio, uma conjunção, né?
e eles fizeram o que eles não sabiam. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui tem problema ao designar, ao indicar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, um verbo, um pronome, uma conjunção. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque nos é ensinado essas coisas assim, olha, muito no rápido, e não é nos ensinado a forma como a gente deveria ver essas palavras. Fica muito dentro da gramática normativa, sem reconhecer o uso dessas designações, tá? Então eu vou tentar trazer para vocês um pouco do que seria a realidade da utilização desses substantivos, tá? Se não entenderem, por favor, vocês me pausem, tá? Então assim, gente, vamos para os exemplos, né? E vamos construindo juntos esse designar aqui dos substantivos, tá? Exemplos. As gramáticas normativas dizem que os substantivos nomeiam os seres, né? Vamos pensar o que é um ser. Tem um ser humano e tem os seres vivos, né? E ali na gramática diz que é os seres de modo geral. Mas aí eu tô analisando uma frase ou uma oração que eu tenho a palavra mesa, a palavra cadeira. Mesa e cadeira não são seres. Não são seres nem concretos. Por quê, gente? Porque não é um ser, não respira. Uma vez, essa cadeira de madeira que eu estou sentando, ela respirou enquanto era árvore. Hoje ela não respira mais, né? Porque é uma cadeira. Foi transformada, virou um objeto. A maioria dos substantivos da língua portuguesa são objetos. Então eu gosto, né, e eu prefiro dizer que os substantivos são as palavras que nomeiam. Aí aqui esse nomeio a gente deixa porque realmente ela dá nome, né? Então, substantivos são as palavras que nomeiam principalmente as coisas. E dentro dessas coisas entra o quê? Objetos, né? Mesa, cadeira, copo, faca, garrafa, talher, vaso, né? Tudo que a gente entra em contato no mundo e que são coisas, né? Elas são substantivos. Entram na classe dos substantivos. E é uma grande variedade de objetos que nós temos uma grande variedade de objetos no nosso mundo. Então seria muito errôneo a gente não considerar isso na hora em que nós queremos definir o que é um substantivo, tá? E mesmo assim, definir, fechar esse conceito também é errôneo, porque tem várias coisas no mundo que nós desconhecemos. Todos os dias nós entramos em contato com coisas novas, né? Então, substantivos são coisas, são objetos, né? Aí, eles também são seres. Por quê? Porque eu posso ter plantas, né? Eu posso ter... Deixa eu arrumar aqui que eu digitei errado. Eu tenho plantas, eu tenho cachorros, gatos, peixes, né? E etc. no mundo. Tem tudo isso no mundo. E aí entra a questão dos seres, né? Mas nem só de seres nós vivemos. Nós vivemos em harmonia. A harmonia. Nós sentimos amor pelos nossos bichos. Nós ficamos tristes quando os bichos eles ficam doentes, né?
Nós sentimos raiva quando o time perde, quando o Inter vai perder amanhã, se Deus quiser. Não, é hoje, né? É hoje o jogo do Inter. Então o Inter vai perder, vocês vão sentir raiva, né? Ódio. É um sentimento complicado? É um sentimento complicado, mas a gente sente também. Né? O que tem errado aqui? Deixa eu ver. Tristeza, nada a ver. Tá. Então aqui. Então, gente, além de termos substantivos, que são as palavras que nomeiam coisas, objetos, seres, nós temos também o que? Sentimentos. Né? Sentimentos também são nomeados. Então, eles também são substantivos se eles são nomeados, se eles recebem nomes, né? E aqui eu vou colocar o que? Reticências. Porque entra aqui mais uma infinidade de palavras que a gente não tem aqui todo o tempo do mundo para elencar a quantidade significativa de substantivos. Tá bom? Então, aqui eu também quero colocar reticências. Por quê? Porque aqui podem entrar também outras formas de nomes que a gente desconhece e que vai existir aí conforme as coisas vão acontecendo, tá? No nosso mundo, né? No mundo de forma geral, tá bom? E os substantivos, gente, eles são classificados de diferentes formas, né? Os substantivos, eles podem ser comuns, abstratos, como amor, né? Tristeza, raiva, ódio, são abstratos. Eles podem ser concretos, como mesa, cadeira. Concretos é aquilo que a gente consegue pegar, agarrar, tocar, concreto, né? Temos os próprios, que são os nossos nomezinhos, né? Nós temos os substantivos compostos, que tem 2 ou mais substantivos. Os simples, que são os que têm um único substantivo. Nós temos os substantivos coletivos, né? Lobos, matilha, né? Enfim, peixes, cardume, os coletivos. E aqui eu vou colocar reticências, porque falta ainda algumas coisas que ainda não foram classificadas ou que a gente não vai classificar agora neste momento, tá bom? Entenderam, gente, essa parte do substantivo? Querem fazer alguma colocação? Sim ou não? Algum professor já tinha construído essa nomenclatura, todo esse conceito de substantivo com vocês? Já tinham visto substantivos dessa forma? Sejane disse que não. Na época foi mal explicado. Quem que falou que eu não vi aqui, gente? Desculpa. A minha internet, ela oscila, então eu não tô conseguindo ver quem tá falando. Ah, o Mikael. Agora que apareceu que foi o Mikael. Entendi, Mikael. Então agora, assim, dá pra gente ter uma elucidação, assim, um vislumbre do que são os substantivos, né? Porque eles são muito amplos, e é muito difícil a gente classificar as coisas, né? A gente dá um nome para as coisas e achar que aquilo é o suficiente. É como eu dizer assim, ó, a Bárbara é muito séria, ela não gosta de mim. Como que eu vou dizer isso? Como? Né? Eu não conheço a Bárbara o suficiente para falar alguma coisa dela. E mesmo que se eu conhecesse, a gente não pode colocar as pessoas em caixinhas e achar que assim tá tudo muito bom, muito bem. E assim é com a língua portuguesa, né? Até hoje existe assim essa preocupação com a língua portuguesa, essa discussão da língua portuguesa, porque ai meu Deus, que cachorro lindo, esse Shih Tzu. Porque normalmente as pessoas elas querem definir
Definir as coisas. E a gente não define nada. As coisas não são definidas, colocadas um ponto final e acabou. Não. As coisas, elas se modificam, né? Conforme tudo nessa vida. Tá? Depois que eu já filosofei bastante com vocês, porque a classe gramatical do substantivo, ela realmente ela é uma filosofia, é um pensamento que não acaba nunca mais. E a gente filosofou bastante isso na universidade, então isso vai ficar para sempre, assim, olha, agarrado em mim. Vamos passar para os adjetivos. Que olha a facilidade dos adjetivos em comparação com os substantivos. Os adjetivos são as palavras. Faltou um ezinho aqui. Os adjetivos são as palavras que caracterizam os substantivos. Olha que simples a vida dos adjetivos. Eles dão características aos substantivos e tá ponto. Tá? Vamos esperar carregar aqui para dar sequência. Pronto. Eles caracterizam. Então vamos aqui a alguns exemplos, tá? Exemplos. Então vamos pegar aqui mesa redonda. Vou tentar lembrar que eu levei para vocês lá nos outros exemplos, tá? Mesa redonda, gato preto, cachorra agitada, que é o caso da minha filha aqui, ela é muito agitada. Cachorrinha agitada. Vamos ver. Meu Deus, agora aqui, deixa eu ver. Amor. Não sei, vou botar adjetivo para amor, mas vamos fazer outras coisas. Por exemplo, eu botei lá na outra turma. Calças azuis, blusa, maior, sapato pequeno, e assim vai, né? Então temos aí um monte de adjetivos, né, que eles caracterizam, né, os substantivos. E essa caracterização, ela faz além do que? Ela diferencia um substantivo do outro, né, gente? Isso é importante nós colocarmos aqui. Vamos fazer um pontinho. Os adjetivos diferenciam um substantivo do outro, né? Se eu vou numa loja, por exemplo, de móveis, né? Vamos pegar nosso primeiro exemplo. Vou numa loja de móveis e eu quero comprar uma mesa. Aí a primeira coisa que a pessoa vai perguntar é que tipo de mesa eu quero. Aí eu tenho que dar as características do que eu quero, do que eu anseio. Ah, eu quero uma mesa redonda, porque, né, eu não gosto de mesa quadrada. Quero uma mesa redonda. Não gosto de uma mesa triangular, quero uma mesa redonda. Aí eu vou lá na loja e peço pra menina, quero uma mesa redonda. Aí ela vai me perguntar, tem mais ou menos um tamanho grande, médio, pequeno? Olha, mais características para essa mesa que fazem com que ela seja diferente das outras mesas que a pessoa tem lá para vender, tá? Dito isso, vamos agora para, deixa eu pegar minha colinha aqui, numeral. Não, artigo. Vamos para os artigos. Acho que é o terceiro, né? Foi substantivo, adjetivo, agora artigo. Vamos para os artigos. Os artigos, gente, qual é a função dele? São palavras que acompanham os substantivos.
Gente, todas as palavras, as classes de palavras, elas são comparadas e, tipo, ficam na volta, assim, do substantivo, sabe? É como se o substantivo fosse o rei e as outras palavras da língua portuguesa fossem os súditos desses substantivos, porque todas elas se relacionam com os substantivos, tá? Por mais que os artigos estejam juntos com os adjetivos, né? A relação dos artigos é com os substantivos, tá? Por mais que estejam juntos numa oração, por exemplo. E eu esqueci de elencar uma coisa nos outros, eu vou ter que elencar depois daqui, tá? Então, os artigos, eles podem ser definidos, que são o a, o as, o o e o os, né? E os indefinidos, que são o uma, o umas, o um e o uns. Então, eles servem numa oração para acompanhar os substantivos, gente. E eles não... Como é que eu posso dizer? Eles não funcionam sozinhos, eles precisam dos substantivos, tá? Vamos voltar aqui para os substantivos, que eu esqueci de colocar uma coisinha que é importante ter aí. Vamos botar aqui. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. E eu acho que eu vou dizer isso pra vocês e a gente encerra a aula, porque eu sou 12:02, tá? Então, os substantivos, eles flexionam não, vou usar de outra forma, sofrem flexão, né? O que isso quer dizer? Que eles sofrem flexão de gênero, que é masculino e feminino, nós já vimos lá nas desinências nominais, né? Sofre flexão de gênero, de número e grau, tá? Os substantivos. Os adjetivos, eles também sofrem flexão de gênero, número e grau. Então, sofrem flexão de gênero, número e grau. Já os artigos, estes sofrem flexão de gênero e número. Não sofre flexão de grau, hein, gente? Eu não digo azinho, ozinho, umzinho e umazinha. É errôneo dizer isso se alguém fala, hein? Cuidado para não colocar isso num texto, tá? Se falar na forma oral, tá tudo certo, se promove a comunicação. Mas, quando a gente vai escrever um texto, redigir um texto, a gente não faz isso, tá bom? Depois, gente, temos mais uns quantos, porque são 10 classes de palavras. Depois temos o numeral, que é rapidinho, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Posso voltar então aqui pro Meet? Já tiraram print tudo dos slides? Querem que eu volte em algum slide ou não precisa? Pra mim não precisa. Pra mim também não. Tá bom. Ai, gente, tô cansada. Tô desde as 8 falando. E eu falo alto, eu berro, já tô quase
sem voz. Mas amanhã já tá tudo certo, já posso berrar de novo, tá tudo bem. Bueno, vamos então à chamada, tá? Eu vou chamá-los. Eu vou pegar um lápis que eu tenho que anotar o nome da Júlia. Ai, meu Deus. Cadê meu lápis? Não sei onde eu botei meu lápis. Será que tá aqui por cima? Não sei onde eu botei meu lápis. Bom, deixa assim. Então vamos à chamada, tá? A Júlia fica por último comigo, que eu quero ter uma palavrinha com ela. Eu vou chamando e vocês já podem ir saindo, tá bom? Bernardo, muito obrigada por ter vindo, Bernardo. Até a semana que vem. Até. Bárbara, minha flor, fiquei muito feliz hoje com as tuas respostas, de verdade. Até a semana que vem, tá? Bom descanso. Tchau, Sora, até semana que vem. Tchau. Gabriel Ramírez, meu querido, até a semana que vem. Oi. Com Deus, Sora. Tu também, querido, obrigada. Gabi, minha flor, até semana que vem. Guilherme, até semana que vem. Obrigada por ter vindo. Tchau, Sora, igualmente. Bom final de semana. Obrigada, igualmente. A Júlia Rosales não veio. Kalel e Cauã, bom final de semana pra vocês. Obrigada por terem vindo. Obrigado, tchau. Tchau. Luísa, minha flor, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Professora, bom final de semana pra você também. Obrigada. A Maria Eduarda não veio. Matheus Faria também não veio. Matias não veio. Micael, obrigada por ter vindo, Micael. Cadê o Micael? Saiu já? Já saiu. Deve ter caído. Natan, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Bom final de semana. Obrigada. Nicolas, obrigada por ter vindo. Um bom final de semana. Rodrigo, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Tchau, Sora. Tchauzinho, obrigada. Samuel, tu estava na aula passada. Samuel. Eu não pude participar da primeira aula, Sora, de português, no caso, porque deu algum problema com o contrato da escola, eu só pude participar a partir da segunda. Ah, tá, mas tu não tava mesmo. É que tá em branco aqui, eu estranhei. Ué, por que o Samuel tá em branco? Tu não veio mesmo. Pois é, eu não pude participar, mas aí a partir de segunda, sexta-feira já. Tá. Tranquilo, querido. Obrigada por ter vindo, até semana que vem, tá? Obrigado, Sora. De nada. Tá, tudo. Tchau. Sarinha, obrigada por ter vindo, até semana que vem. Vinícius, obrigada por ter vindo, até semana que vem. Igualmente, Sora, até. Até. Vi, minha florzinha, até semana que vem. Até semana que vem. Tchauzinho. A Laura também estava aí. E a Julie. É assim mesmo que escreve teu nome, Julie? Com D, J, U, L, I. Deixa eu abrir aqui o chat. Tu também não tens áudio no teu computador?
Tá sem fone. Júlia, assim, olha, durante as minhas aulas, eu sempre peço muito para vocês se comunicarem comigo. Acho que já deu uma percebida, né? Pra gente poder se comunicar. E eu queria também ver contigo, pode digitar aqui sem problema nenhum, tá? Se tudo que a gente viu hoje aqui na aula, se tu já viu em algum momento na outra escola da onde tu veio, que escola é essa que tu veio? Ah, tu já viu tudo que eu disse hoje, tu viu? E tu viu o ano passado mesmo? Ah, tá. Viu no 9º ano, tá. Geralmente, Julie, os conteúdos do ensino médio, ele é uma grande revisão e aprofundamento dos conteúdos vistos durante o ensino fundamental, justamente para vocês terem um bom desempenho no Enem, né, e no vestibular, como era antigamente, tá? Então, é só um aprofundamento daquilo que vocês já viram, uma retomada, enfim. Seja bem-vinda à escola, seja bem-vinda à nossa aula, tá? Eu sou a regente da turma de vocês, do 2º ano do ensino médio. E qualquer coisa que tu precises, tu podes falar comigo, tá? Se precisar falar alguma coisa comigo no final da aula, é só me avisar. Professora, posso falar com a senhora no final da aula? Aí a gente reserva um tempinho, uns 10 minutinhos, e nós conversamos, como eu fiz agora, tá, Júlia? E por e-mail. Tá, Julie? Qualquer coisa que tu precisar, envia e-mail, pede pra conversar, que eu estou sempre à disposição. Tá bem? Então tá, querida, pode sair, fica à vontade, tá? Um bom final de semana e até semana que vem. Ai, não parei de gravar.